a santa paz de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez, glórias a Deus, estamos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor, esse dia a qual o Senhor tem preparado para nós meditarmos a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus glórias, aleluia, são já exatamente 15 horas e 21 minutos, e nesse dia de glória, nessa tarde, a qual o Senhor tem nos proporcionado, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos aqui ligados nesse canal. Tudo se fez novo. Quero agradecer desde já todos que têm acompanhado esse canal, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui nessa tarde com o objetivo de expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande amor e o poder de Deus sobre toda a humanidade. Amém? Louvado seja o nome santo. E nós vamos aqui agora, quero agradecer os irmãos que têm acompanhado, todos os ouvintes desse canal, tudo se fez novo. Agradeço desde já, glórias a Deus, que tem acompanhado para o crescimento da nossa vida com Deus. Amém? Nosso crescimento espiritual através da palavra de Deus. Os irmãos já estejam aí com a sua palavra de Deus, com a Bíblia já aberta. Gostaria que os irmãos estivessem já abrindo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 19. Glórias a Deus. Vamos aqui com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém? A carta do rei da Síria. Versículo 8. Voltou, pois, Rabizaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis, não sei como pronuncia, mas é Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: Eis saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falarei a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Osã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, levou-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, o que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles.
porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Amém. Só aqui. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós estamos lendo a passagem aqui do rei de Ezequias. Sabemos que esse rei Ezequias, ele andou nos caminhos do Senhor, não segundo os caminhos do pai dele, que é Acás, porque o pai dele fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Mas Ezequias, sendo obediente à palavra do Senhor, sabemos que ele foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, que não afastou-se das mãos do Senhor. Nós podemos ver, acompanhar em 2 Reis, capítulo 18, o reinado de Ezequias e Judá, que reinou da banda sul. Nós já falamos muito sobre a vida do rei Ezequias. Reinou lá 29 anos em Jerusalém, né? E o Senhor, e ele havia sendo fiel como rei de Judá. E sabemos ali que ele jamais se alargou dos caminhos do Senhor, e fez tudo o que era provado diante dos olhos de Deus. Ali então ele estabeleceu uma reforma, podemos assim, religiosa, política e econômica ali. Ele purificou o templo ali, nós vimos, já aprendemos e meditamos na vida do rei Ezequias, que ele fez muitas obras maravilhosas ali, de tal maneira que Deus prosperou a vida dele no reinado, e de maneira que Deus havia riqueza e graça no reino dele, havia prosperidade, e o Senhor o exaltou, glórias a Deus, até de forma que até o seu coração se soberbou, de forma que até ele se orgulhou, amém? O orgulho, por um período, um determinado tempo, entrou no coração de Ezequias, amém? Mostrando tudo aquela sua riqueza para os povos inimigos, que eram povos lá da Babilônia, como quando o rei, os mensageiros da Babilônia vêm para o reinado, vem conhecer o reinado dele. Então ele mostrou tudo o que havia no reinado dele, a sua glória e riqueza. Até os milagres que o Senhor fizera na vida dele, a qual tem curado ele de uma doença mortal. Então nós vimos tudo isso, e que o reinado dele era muito próspero, meu irmão. Louvado seja. Então havia glória e grande abundância. E observamos também as grandezas do reino dele, os feitos que ele fizera na cidade. Mas aqui nós vimos aqui algo importante, porque podemos dizer então e trazer para nós, nessa tarde maravilhosa, um grande ato de fé desse homem. Um grande ato de fé. Ou seja, autoridade espiritual por meio da fé no reino invisível. Glórias a Deus. Mas como assim? Do que se trata? Se trata justamente quando o rei Senaqueribe afronta o rei de Ezequias e ao Senhor Deus de Israel. É o seu Senhor Deus de Israel que criou os céus e a terra. E nós vemos aqui que o rei Senaqueribe, ele escreveu essa carta para afrontar o rei. Mas antes de nós falarmos desse grande ato de fé deste homem, porque a mensagem é essa que Deus traz em nossos corações essa tarde, vamos relembrar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras palavras, é o firme fundamento das coisas que esperamos que aconteça, né? Tendo certeza que essas coisas que esperamos ou aguardamos vai acontecer. Ainda que eu e você, ainda que não possamos ver adiante dos nossos olhos e nem mesmo tocar, mas mesmo não vendo, nós cremos, nós temos a certeza
nós temos a convicção e a plena confiança que Deus já fez o que queremos alcançar. Esta é a fé. Acreditar, ver com os nossos olhos do Espírito aquilo que nós já temos a certeza que alcançamos. Ver o invisível com os olhos da fé, ver o invisível se materializar. Glórias, concretizar na nossa vida. Então este é um ato de fé. E na verdade a fé no sentido bíblico é crer, é acreditar, é confiar, é ter certeza, é buscar a existência daquilo que não existe. Isso é tornar real o invisível no invisível. Ou seja, é buscar a existência. Somente quem traz a existência daquilo que não existe é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele fez existir, ele deu existência pelo poder da sua palavra. Glórias a Deus, pelo sopro da sua palavra, tudo existiu. Tudo ele fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Glórias a Deus. Então ele é o grande criador de todas as coisas. Ele fez existir aquilo que não existia. Só ele pode colocar aonde não tem. Tirar da onde não tem também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós podemos ver, estamos falando aqui antes de entrar nesta mensagem, da fé. Então a fé é algo precioso na nossa vida. A fé a prova, ele prova a existência daquilo que não existe. Então com o sopro da sua boca, ele fez existir. Então, ele não só fez com que todas as coisas viessem a existir, ele não só criou a matéria existente na natureza, ele criou a matéria existente, mas como ele alimenta e a sustenta a cada uma. É ele que o mantém de pé, o mantém de vida e mantém em vida a cada uma delas. Glórias a Deus, olha que maravilhoso. Então fé é buscar, ele traz a existência daquilo que não existe. Só ele pode tornar real o invisível no visível. Segundo o propósito, segundo a nossa fé, mas segundo o propósito daquilo que ele tem preparado para os nossos corações. Mas nós temos que usar esta fé segundo o desígnio de Deus, segundo a vontade de Deus. Isso aconteceu na vida do rei Ezequias. Mas como você pode estar falando assim? Aconteceu na vida do rei Ezequias contra o mal. E esse rei da Síria, Senaqueribe, era um dos reis do período neo-assírio, o mais famoso e poderoso rei desse período. No seu reinado inclui também a destruição da cidade de Babilônia, da última grande capital assíria, Nínive. Senaqueribe, o rei da Síria e o rei da Babilônia, foi o rei da Síria e o rei da Babilônia. Foi um período foi o rei dos 4 cantos do mundo. E Senaqueribe foi considerado o rei do universo. Glórias ali. Então o rei Senaqueribe era um rei também muito naquele período assírio, era um período, ele era muito forte. Então agora esse rei Senaqueribe, então ele afronta Ezequias e o nosso Deus, o Deus Ezequias, o Criador dos céus e da terra. Se nós olharmos aqui, a partir daqui do versículo 8, voltou, pois, Rabsaqué e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. Então, quem era esse Rabsaqué? Foi um dos maiores oficiais do exército assírio, no qual serviu o rei Senaqueribe. E era dado como nome como chefe copeiro-mor, né, nas cortes da antiga ali Mesopotâmia, Assíria ou Babilônia.
era dado esse nome também. Então, quando o oficial Rabzaque ele soube que o rei da Síria, o rei Senaqueribe, havia partido de Laquis, voltou e encontrou o rei lutando contra Líbina. E Rabzaque fizera tudo o que poderia persuadir em Jerusalém. Por quê? Porque o rei Senaqueribe ele mandou então que fosse enviar esta mensagem, enviar esta carta para o rei de Ezequias. E se nós observarmos capítulo 18, ele fala: contudo o rei da Síria enviou de Laquis, Tartã, Rebexari e Rabzaque com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Então esse Rabzaque foi até ali Ezequias para afrontar o rei, para afrontar o rei Ezequias. Ou seja, ele fez tudo o que ele podia, fizera tudo o que ele poderia para persuadir Jerusalém, render-se pacificamente. Mas quando ele voltou com o seu relato, descobriu que o rei já estava distraído com outra guerra. Né? E observe que Rabzaque não desistiu e foi enviado outra vez para falar com Ezequias, versículo 9. Aqui. Então o rei estava em guerra. Ele estava em guerra. Né? Ele foi lá, enquanto ele estava longe, persuadindo ali Ezequias, falando com Ezequias, afrontando o rei de Ezequias, não é? Tentando apaziguar, tentando fazer com que com a sua nação, Judá, rendesse pacificamente. E ele fez de tudo, mas quando ele voltou, encontrou o rei da Síria, Senaqueribe, pelejando lá. Então aqui o rei ouviu que a respeito de Tiraca, e aí nessas alturas, versículo 9, o rei ouviu que a respeito de Tiraca, o rei da Etiópia, que dizia: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensagem a Ezequias, dizendo: assim farei Ezequias, rei de Judá. E nesse período, meu irmão, minha irmã, esse tempo que Rabzaque estava lá persuadindo, fazendo com que Ezequias se rendesse, né, pacificamente, afrontando com o rei, ele voltou e encontrou o rei lutando. E nesse período, o rei Senaqueribe foi informado que Tiraca, o rei da Etiópia, do Egito, estava vindo lutar contra ele e mandou novamente mensageiro a Ezequias. Esse rei do Egito, ele tinha uma aliança em auxílio dos reis da Palestina contra o inimigo assírio. Né? Ele estava aliado com Judá para derrotar a Síria, era inimigo da Síria. Então o rei soubera nesse período que esse rei da Etiópia já do Egito estava vindo para lutar contra o rei Senaqueribe. E aí ele, mesmo assim, mandou dessa mensagem a Ezequias. Aí ele escreve a carta. Né? E o rei Senaqueribe escreveu uma carta em que dava a entender que Deus não poderia derrotá-lo. Aqui, aí ele escreve: tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu, então subiu a casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Olha só que maravilhoso, irmão. A atitude do rei Ezequias. E aí entra esta mensagem que o Senhor coloque em nossos corações, irmão, contra o nosso opositor, contra o nosso inimigo, contra o rei Senaqueribe. O que o rei Ezequias, então, qual é a atitude, qual é a ação, qual a atitude do rei Ezequias? Então, quando ele soube desta carta que havia escrito que afrontando o Deus de Israel, e que Deus de Ezequias, o Deus de Israel, não poderia derrotá-lo, a entender isto, porque ele escreve aqui, né? Então o rei Ezequias, logo que ele recebeu a carta, ele tomou-a e estendeu perante o Senhor em oração, meu irmão. Observe que o rei Ezequias confia então no Senhor. Ele não reage às ameaças do rei Senaqueribe, mas ele se coloca em posição diante de Deus, ele clama
pela ajuda do Senhor Deus de Israel, meu irmão, minha irmã. Então, é esta que é a atitude, é assim que nós deveríamos fazer como servo do Senhor, mediante esta nossa fé que nós temos o Rei que tudo ele pode, no Deus que tudo ele pode. E assim é nós que deveríamos fazer, da mesma maneira quando nós somos o que? Ameaçado por os nossos inimigos, pelos nossos opositores. E quais são os nossos inimigos nos tempos de hoje da nossa vida? São os inimigos que estão no reino invisível, nos reinos espirituais, irmão. Amém? É desta mesma forma. Então isto é um ato de fé. Clamarmos a Deus é um ato de fé. Ele confiou, Ezequias logo então, ele confiou no Senhor. Ele se entregou-se ao Senhor em oração, confiando no Deus de Israel, não dando ouvido à voz do inimigo que queria derrotar o Deus de Israel. Observe, que maravilhoso. Nós podemos observar em um grande ato de fé que Ezequias, então, olhe, preste atenção, meu irmão, minha irmã, que ele estendeu a carta ameaçadora de Senaqueribe perante o Senhor. Ele apresentou. Certamente Ezequias sabia que o Senhor já tinha uma ciência do que estava do conteúdo da carta, com aquilo que o rei Senaqueribe já havia escrito, afrontando Deus de Israel, né? Zombando do rei de Israel. Ele já estava certo disso, né? Certamente Ezequias sabia disso, que o Senhor sabia já da ciência, mas por meio da sua fé e este gesto simbólico, ele expressou total dependência e confiança pessoal em Deus, da pessoa dele em Deus, e que Deus podia livrá-lo das mãos do inimigo, do rei Senaqueribe. Olha só que confiança que o rei Ezequias ele tinha, glórias a Deus, confiança, a fé que ele usou para que pudesse então transmitir ao Senhor esse ato de fé, meu irmão, minha irmã. E é assim na nossa vida que nós podemos trazer para mim, para você, ouvinte desta palavra, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, que é da mesma forma, nós temos que ter essa atitude, esse ato de fé, por meio da nossa fé, essa atitude, esse ato de fé, essa atitude de nós confiarmos ao Senhor, totalmente nos entregarmos Ele, totalmente a Ele, e expor simbologicamente, de uma maneira simbólica, os nossos problemas, as nossas lutas, né? As nossas adversidades, os nossos opositores e os nossos inimigos diante da presença do Senhor. Então, precisa haver um despertamento e usando, por meio da nossa fé, essa autoridade espiritual, por meio da nossa fé, a colocarmos diante do reino de Deus, na mão do Senhor, e que este reino é invisível, meu irmão. Amém? Este é um ato de fé. É expressar totalmente a nossa dependência e confiança somente em Deus. Ou seja, entregarmos totalmente ao Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida totalmente na pessoa de Deus, então Ele se entregará totalmente ao nosso favor. Ele se entregará também totalmente ao nosso favor e, glórias a Deus, Ele atende a nossa oração. Olha que maravilhoso. E o versículo 15, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve
Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então, irmãos, Deus estava ciente do que havia escrito naquela carta. Ele estava afrontando o Deus de Israel, de Ezequias, o Deus que ele tanto confia. Glórias a Deus. Mas então Ezequias orou. Né? Ezequias conhecia um rei maior do que o rei da Síria, um reino maior do que o reino da Síria, um Deus maior do que todos os outros deuses, um rei maior do que todos os outros reis das Sírias. Era o Deus criador dos céus e da terra. A confiança dele no Senhor foi demonstrada em sua vida de oração. Glórias a Deus. E a sua oração foi respondida favoravelmente para Ezequias. Glórias a Deus. Se nós olharmos aqui 20 ao 34, o profeta conforta Ezequias. O próprio profeta Ezequias, então, ao versículo 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedisse acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu te ouvi. Glórias a Deus, mano. Mas a partir do quê? A partir desse grande ato de fé, meu irmão. A partir desse grande ato de fé, quando nós então temos essa autoridade espiritual por meio da fé, a colocarmos então na mão do Senhor, em um reino invisível do Senhor. Glórias a Deus. Então, crer, ter certeza, confiar que Deus ele opera em nosso favor, não é? Trazer, ele estava o quê? Esse ato de Ezequias era um ato de fé. Glórias a Deus, ele tinha certeza, convicção. Ele sabia que Deus ele poderia criar algo na vida dele para que pudesse favorecer ele, pudesse criar, trazer, buscar algo na vida de Ezequias, algum milagre na vida de Ezequias, alguma alternativa na vida de Ezequias. Ezequias sabia de uma resposta positiva na vida dele. Por quê, irmão? Porque ele passou a crer, acreditar, confiar. Sabia que Deus podia trazer a existência daquilo que não estava diante dos olhos dele e que não estava em suas mãos. Glórias a Deus. Porque nada Ezequias naquele momento poderia fazer. A única coisa que ele fez, que a palavra deixa bem clara e nos ensina, que ele apregou a buscar o Senhor. Ele orou e clamou ao Senhor. Glórias a Deus. E além de clamar ao Senhor, ele apresentou glórias. Não que Deus não pudesse saber do conteúdo daquilo que estava escrito, ou do problema que ele estava passando. Não. Deus ele sabia de tudo. Mas ele apresentou um ato de fé simbólico a causa dele, meu. Então, é desta maneira que Deus opera na nossa vida. Que você tem que primeiramente crer, acreditar, ter certeza, ter convicção que Deus já fez o que seu coração deseja alcançar nesta tarde. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você almeja alcançar nessa tarde maravilhosa. Glórias a Deus, eu não sei. Mas se você ter a certeza, a convicção, a certeza, mesmo que você não possa ver dentro dos seus olhos, nem mesmo palpar, tocar, e que você está guardando confiante naquilo, na certeza, na certeza, na convicção, então, crendo e tendo essa plena confiança, entregando totalmente a sua vida, então Deus ele vai operar em seu favor. Você já pode ter certeza que você alcançou aquilo que você tanto almejava. Isto é fé, meu irmão. Assim como Ezequias. Confiante ele entregou, apresentou na mão do Senhor. Amém? Então, esse foi um grande ato de fé, irmão. Glórias a Deus. Orou. Ele confiou no Senhor. Não é? Então observe que por meio de um grande ato de fé, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero que os irmãos, os ouvintes entendam, meu irmão.
que somente por meio da fé é impossível, aquele que não tem fé, é impossível, diz a palavra, agradar a Deus. Em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Para que você possa agradar a Deus, você precisa crer, ter confiança, ter certeza que Deus existe e que Ele é que dá recompensa àqueles que o buscam. Ele que dá o galardão àqueles que o buscam. Ezequias, ele tinha essa firme certeza, plena convicção, glórias a Deus, de uma fé viva, de uma fé de um Deus que pode todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, meu irmão, minha irmã. Ezequias então apresenta o seu problema orando, confiando em Deus. Olha que maravilhoso. Talvez nessa tarde, louvado seja o nome santo do Senhor, talvez você essa tarde tenha um problema. Eu tenho vários problemas. Eu não sei qual é o seu problema nessa tarde, meu irmão, minha irmã, mas Deus, Ele conhece. Antes que você coloque, antes que você apresente, antes que você abra a sua boca, Ele sabe o que você está passando, o que você precisa alcançar, o que tanto você almeja. Então agora basta você confiar, ter esta autoridade, esse ato de fé, essa autoridade espiritual por meio da fé, entregar, confiando no Senhor, na mão dEle. Amém? Um ato simbólico, apresentando esta causa na mão do Senhor, com fé, confiando no Senhor. Então, esse é um exemplo de Ezequias, o exemplo de fé, em que um ato físico, presta atenção, parece estabelecer um paralelo no estabelecimento da autoridade espiritual no reino invisível. Olha, glórias a Deus. Um ato físico. Ele teve uma ação, uma atitude. Ele pegou o problema e entregou a carta, aquela carta que afrontava o rei de Israel. O Deus vivo, ele apresentou e ergueu esta carta. Diz que ele fala que, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, levou então e subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Versículo 14, mano. Ele estendeu-a perante o Senhor. Talvez nessa tarde o Senhor conhece o seu problema, o que você está passando, seja qual for ele. Mas é preciso, meu ouvinte, agora você, no ato de fé, e acreditar, ter certeza e estender esse seu problema, entregar este seu problema na mão do Senhor, como um ato simbólico. Glórias a Deus. Então cria um paralelo entre o reino material e o reino espiritual, entre o reino visível e o reino invisível. Glórias a Deus, irmão. Mas a partir do momento que você, então, por meio dessa autoridade, por meio da fé, perante essa autoridade espiritual, por meio da fé, entregue o seu problema. Amém? Em outras palavras, é como se um ato físico tornasse profeticamente simbólico de uma realidade que impacta o invisível enquanto uma ação está acontecendo no reino visível. Olha que maravilhoso, irmão. Olha que maravilhoso o ato de Ezequias. Não é? Esse ato físico de apresentar diante do Senhor esse problema é um ato físico, simbólico. Ele levou diante do Senhor, glória, confiando no Senhor, de uma realidade que estava acontecendo no seu reinado, de uma realidade que ele estava tendo experiência, era real aquilo lá. A briga do rei do Ezequias era real. Senaqueribe estava prestes com o seu exército a derrotar, a destruir o povo de Judá. Avançar o exército inimigo sobre Judá era um ato, sim, era um ato visível, era uma realidade. Mas então, Isaías, por meio da sua fé, confia no Senhor, então profeticamente ele clama ao Senhor e de uma forma simbólica ele apresenta a sua carta, o seu problema, irmão. Olha, enquanto a ação está acontecendo aonde? No reino invisível, não. Está acontecendo no reino visível. Porque no reino invisível, o Senhor já está vendo um grande rebuliço lá. Glórias a Deus, para manifestar no reino visível. É no caso de Ezequias. É um ato visível de confiança que nós acabamos de ver mediante a fé de estender a sua carta perante o Senhor. Então ele estabeleceu um fundamento para a fé sobre o qual Ezequias orou.
Glórias a Deus. Olha só. Estão entendendo? Então, esse é o caso visível de Ezequias. Ezequias, uma realidade o que ele estava passando. E você está passando por um problema, seja qual for essa realidade a qual você se encontra aí, está passando, toque, ela é real. Ela não é invisível, ela é real, você pode tocar. Seja qual for o seu problema, ele está diante dos teus olhos. Ele não está diante dos seus olhos. O inimigo, o problema, o inimigo da sua alma, talvez não seja espiritual, mas talvez seja está sendo impactado, está sendo materializado está sendo materializado esse problema. Você criou esse